Olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós damos início, à nossa terceira semana, da disciplina. Nós chegamos aí à metade da nossa disciplina, certo? Então, com isso, a gente vai aprender a utilizar nessa semana a ferramenta LibreOffice Impress, que é um editor de apresentação de slides, né? Então, antes de começar, eu queria só falar com vocês a respeito justamente dessa questão do tempo, né? A nossa disciplina já está no meio aí, né? E eu peço que vocês, continuem perseverantes aí com disciplina em relação ao desenvolvimento das atividades, e o estudo dos conteúdos que estão sendo passados, que isso vai ser muito importante, para além de serem aprovados na disciplina, terem um conhecimento, nessa área de informática básica que vai ser muito importante para vocês ao decorrer do curso, certo? Então vamos lá. Basicamente, o que é então o nosso editor de slides Impress? Ele é utilizado, certo, para você organizar ideias, certo, para um fim de apresentação. Então você pode apresentar uma palestra, você pode apresentar um artigo num congresso, certo? Você pode vender uma ideia para a diretoria da sua empresa, por exemplo, que você trabalha, apresentar um trabalho de escola. Então ele tem como objetivo organizar ideias para posterior apresentação, certo? Então, com isso nós vamos iniciar aí a utilização do nosso LibreOffice Impress, certo? Então essa semana a gente vai ter duas videoaulas, são duas partes. A primeira parte eu vou estar mostrando os conceitos básicos da ferramenta, certo? Assim como nas semanas anteriores, para a gente introduzir. E depois a gente vai estar construindo um slide aí para vocês estarem observando aí e aprendendo, a aplicação das funcionalidades da ferramenta. Vamos lá então? Primeiramente, vou abrir aqui o meu Impress, vou na minha barra de pesquisa, digito Impress, aparece aqui para mim, LibreOffice Impress, certo? Então, essa é a nossa ferramenta LibreOffice Impress. Então, como é que funciona a estrutura dela aí basicamente? A gente começa aqui na nossa barra de títulos, onde, como em todas as outras ferramentas, eu tenho o título, o nome do meu arquivo, qual ferramenta eu estou trabalhando e as minhas opções para redimensionar aqui a minha janela da ferramenta, Logo abaixo aqui eu já tenho o meu menu, a minha barra de menus, onde eu tenho todas as opções e funcionalidades que a ferramenta possibilita aí pra gente. Então o arquivo, que é muito semelhante ao das outras ferramentas vistas anteriormente, tem o editar, que também é muito parecido. O exibir já tem algumas especificidades aí do Impress, certo? Que é a questão do slide mestre aqui. No inserir, eu tenho para inserir um novo slide, duplicar slide, colocar anotação, figuras, vídeos, gráficos, certo? Arquivos, opção de número de página, data e hora. Tenho aqui o formatar, que é para mim formatar caracteres, parágrafos, colocar marcadores, inserir layouts de slides, estilos de formatação e entre outras funcionalidades. Ferramentas me possibilita ver opções de ortografia, idioma, galeria, que é imagens que ele já tem aí pré-modeladas que a gente vai ver posteriormente, e outras opções como macros, filtros, certo? Apresentação de slides é onde eu vou para iniciar a minha apresentação, certo? A gente vai ver posteriormente também. Inserir animações nos meus textos, e imagens. Janela, para mim redimensionar a janela, e ajuda, como em todas as outras ferramentas, que são opções de informações em relação à ferramenta aí. Então logo abaixo a gente já tem aqui a nossa barra de ferramentas, que possibilita aí então os ícones de inicialização rápida, os atalhos para as funcionalidades que a gente tem acima na nossa barra de menus. Então
são basicamente as mesmas funcionalidades, com algumas especificidades da ferramenta, né, como criar um novo slide, qual o layout do slide, modelos e iniciar a apresentação. Logo abaixo também aqui eu consigo mexer na formatação, né, dos textos e imagens que estarão dispostos aqui na folha, né? E basicamente é isso que eu vou ter nas minhas barras aí de ferramentas. Então você pode ver aqui logo à sua esquerda que a gente tem essa opção slides. Então é aonde a gente consegue visualizar aí, né, como que está a progressão dos nossos slides, certo? Então para que eu insira um novo slide, você pode ver aqui ao centro, né, é o nosso slide, certo? Então, para que eu insira um novo slide, basta eu vir aqui com o botão direito na minha barra de slides aqui, clicar com o botão direito, novo slide, ele insere um novo slide aqui para mim, certo? Então, ao centro, como eu tinha falado, é o nosso slide, né, que é como se fosse uma folha de papel virtual, onde a gente tem aqui como inserir textos e imagens, né, de forma organizada, a fim de fazer alguma apresentação. Então a gente tem diversas formas de visualizar ela aqui. Normal, que é esse estilo que está aqui. Estrutura de tópicos, notas, folheto, classificador de slides. Nós vamos utilizar aqui normal, certo? Logo abaixo aqui a gente tem a nossa barra de desenho, que possibilita que eu faça desenho, insira caixa de textos, faça desenho mão livre, faça conectores, coloque setas, vá até a galeria, insira uma imagem, certo? Diversas funcionalidades relacionadas a desenho. E aqui, finalmente, né, a nossa barra de status, que me mostra, né, informações pertinentes aí à ferramenta, certo? Qual slide que a gente está, você vê se mudar aqui, certo? Qual o estilo que a gente está usando, qual a posição que a gente está aqui em relação ao plano cartesiano na nossa ferramenta, certo? Diversas informações pertinentes, o zoom, isso é importante para que a gente fique bem informado na ferramenta quando a gente quer fazer uma coisa mais complexa e específica, certo? E logo aqui à direita, né, a gente tem uma barra importante que possibilita diversas funcionalidades aí pra gente, né, na nossa ferramenta LibreOffice Impress. Então, primeiramente, você pode ver que a gente tem várias opções aqui. Primeiramente, a gente tem a opção propriedades, onde a gente consegue escolher qual que vai ser a estrutura, certo? Que vai estar organizado aqui o nosso slide. Você pode ver que aqui, ó, logo ao centro, a gente já tem um espaço para a gente inserir o título, um espaço para o texto. Então a gente já tem as caixas de texto organizadas. Então quando você clica aqui, basicamente, nessa estrutura nossa de propriedades, você consegue definir como que vai ser essa estrutura de caixa de texto. Você vê que ele já tem pronto para você de acordo com a sua necessidade, certo? Ou se não quiser nenhuma, construir aqui manualmente, basta vir e clicar aqui na barra de texto, escolher o tamanho da barra de texto que você quer, certo? Consegue fazer tanto manualmente como por esses modelos pré-definidos, certo? Então, nossa segunda opção aqui, certo? É a questão de página mestre. O que é essa página mestre? Quando você tem muitos slides e tem figuras ou textos específicos que tem que aparecer em todos os slides, você não precisa inserir isso em todos os slides. Basta você inserir em um slide, que é o slide mestre, e sempre que você adicionar um novo slide, ele coloca para você essa padronização que você definiu antes. Então vamos fazer aqui, por exemplo, primeiro, né, eu vou escolher um tipo de slide aqui, ó, que ele já tem uns layoutzinhos aqui prontos, certo? Para a gente definir. Então eu vou escolher este inspiração, por exemplo, certo? Ele define tudo para mim como inspiração. Tá, então vamos supor que eu tenha aqui um texto que aparece em todos os meus slides. Por exemplo, meio ambiente. Isso vai ter que aparecer em todos os meus slides. Vou adicionar mais alguns slides aqui para vocês verem que aparece em todos automático. E agora eu venho aqui, né,
em cima aqui da minha opção que eu escolhi, clico com o botão direito, editar slide mestre, certo? Ele vai dar uma modificada aqui e eu vou inserir aqui um texto aqui no canto, por exemplo. Meio ambiente. Vou colocar uma formataçãozinha que a gente já conhece aqui, certo? E ele vai ficar aqui nesse cantinho aqui. Vou clicar nessa opção fechar slide mestre. Ele já adiciona para mim, ó, como vocês podem ver, em todos os meus slides, certo? Vou colocar aqui para vocês perceberem a diferença. Slide 1, esse é meu slide 2 e esse aqui meu slide 3. Meu slide 4, certo? Como você pode perceber, eles são diferentes e eu tenho aqui o meu meio ambiente. Então, se eu vier aqui, quiser editar novamente esse texto aqui, ó, vou colocar aqui técnico em meio ambiente. Quando eu clico em fechar meu slide mestre, ele já aplica essa edição que eu fiz em todos os meus slides de novo, como vocês podem ver aqui, ó. Certo? Então é para isso que serve o slide mestre. Então você pode inserir uma figura, você pode inserir qualquer coisa que tenha possibilidade aqui na nossa ferramenta para que ele fique padrão em todos os slides que você criar, certo? Então a próxima opção aqui é animação personalizada, certo? É onde a gente pode escolher a forma como algum dessas ilustrações, figuras ou texto, caixa de texto, imagem, vai estar aparecendo quando esse slide ele aparecer na nossa apresentação, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui a opção dessa caixa de texto. Então nós temos que selecionar o que nós queremos primeiro, certo? Ao clicar aqui, você vem aqui na nossa animação personalizada e clica no mais. Ele abre várias opções aí para você de animação, para que você possa pôr para esse texto, né, desculpa, aparecer aí no nosso slide. Então vamos por algumas opções aí. Então a gente tem diversas formas para esse texto aparecer quando o slide começar, certo? Então, de acordo com a sua criatividade aí você escolhe, tem como escolher a velocidade como essa animação vai acontecer, certo? E é uma coisa que dá aí para você, certo? Uma apresentação mais dinâmica e que você consegue focar mais a atenção de quem está prestando atenção, né, na sua apresentação, né? Porque ela dá um tom mais dinâmico. Aqui a gente tem diversas outras funcionalidades, certo? Em relação a essa questão do nosso animação aí desse texto ou imagem, e aí você decide, tá? Então basta clicar aqui em OK e está feito, certo? Então, nossa próxima opção aqui é em relação à transição de slides. Então é a forma como um slide vai passar de um para o outro, né? Como vai ocorrer a transição de um slide para o outro, certo? Então a gente pode escolher aqui como que vai ser isso, certo? É como se fosse a animação, só que agora a do slide, não de um componente específico de texto ou imagem, certo? E aí eu clico em uma opção, por exemplo, e posso selecionar aplicar a todos os slides aqui abaixo, certo? Ou reproduzir para me ver como que é. Vou procurar aplicar em todos os slides, certo?
Então a próxima opção minha aí é a questão de padronização quanto a estilo e formatação. Então eu posso definir que tudo que for um título vai ter aqui, clico no botão direito, modificar, e tem aí todas as opções de formatação desse meu componente aí de título, certo? Consigo definir tudo que eu quero que ele seja padronizado aí, certo? Assim como para todos os outros. E a próxima opção aqui é muito interessante, que às vezes a gente quer pôr uma imagem no nosso slide, mas não consegue achar aquela imagem que a gente estava pensando. Então vai no Google, pesquisa e não consegue achar uma imagem, né, que seja aí, semelhante a uma ideia que a gente tem. Então aqui na própria ferramenta a gente já tem a possibilidade de diversas imagens, certo? Onde a gente pode estar inserindo aí na nossa apresentação de slides. Isso facilita tanto quanto a questão de tempo, quanto a questão da qualidade da imagem, certo? Então, você pode ver aí, questão ambiente, né? A gente tem diversas, né, imagens que a gente pode inserir. Basta clicar na imagem, arrastar aqui para o seu slide e tá aí a sua imagem. De boa qualidade, certo? Uma imagem que não fica pixelada, né, que a gente chama nessa área de computação. Consegue redimensionar ela para o tamanho que você quiser, certo? E inserir quantas imagens você quiser também, certo? Então, essa opção é muito interessante, né? Facilita a inserção de figuras e imagens aí pra gente, certo? A próxima opção aqui é o meu navegador de slides. Basicamente, ele tem a função da nossa barra à esquerda aqui, certo? Então eu consigo navegar entre os meus slides, certo? Para verificar diversas questões que sejam pertinentes aí ao que eu tenha interesse, certo? Então basta dar um duplo clique e ele vai para o slide que você selecionou aí. Então, basicamente, né, estas são as funcionalidades do nosso LibreOffice Impress, certo? E com isso, a gente conclui essa primeira parte da nossa aula, certo? Na próxima aula a gente vai aí construir um slide, né, aplicando todas essas funcionalidades que eu mostrei para vocês verem acontecendo na prática, certo? Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Até mais, né? E obrigado.